Olá, meu nome é Sofia Menck, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em História da Unesp e faço parte da linha temática Estado, Imprensa e Escravidão no Brasil do século XIX, aqui no Grupo Leviatã e o Cativeiro. O título da minha pesquisa é A Sociedade dos Amigos, Quakerismo e Condenação da Escravidão na Imprensa Fluminense, 1840-1850. A pesquisa gira em torno de argumentos de membros da Sociedade dos Amigos que eram contrários à escravidão africana e que estiveram presentes no Rio de Janeiro das décadas de 1840 e 1850. A sociedade, nascida na Inglaterra do século XVII e mais comumente conhecida como movimento Quaker, é uma vertente radical do protestantismo e se diferenciou de muitas maneiras do cristianismo tradicional. Eles não possuíam instituição, clero, oficiais ordenados, nem sacramentos e também não acreditavam na ideia de predestinação. Essas crenças, em conjunto com demais pontos da teologia Quaker, possibilitou que alguns de seus membros se tornassem críticos da escravidão de africanos e descendentes já na primeira metade do século XVIII. E quando o debate do abolicionismo internacional do século XIX chegou na Inglaterra, os membros da Sociedade dos Amigos procuraram ocupar um lugar de destaque. No final da década de 1830, surge a British and Foreign Anti-Slavery Society, criada pelo Quaker Joseph Sturge e possuía forte participação da Sociedade dos Amigos. Inclusive, grande parte do apoio financeiro da sociedade vinha de famílias Quakers. O objetivo da instituição era, como o próprio nome diz, observar o escravismo e manter contato, sempre de maneira pacífica, com sociedades abolicionistas em países estrangeiros, mas com um foco especial no Brasil e em Cuba. Na Inglaterra, depois da proibição do tráfico em 1807 e a abolição do cativeiro em 1833, o movimento abolicionista concentrou suas atenções no escravismo estrangeiro e, como consequência, se tornou multifacetado. O abolicionismo britânico se dividiu, políticas antigas passaram a ser vistas como pouco eficazes e políticas novas nem sempre recebiam um bom acolhimento. As diferenças ideológicas e morais dos abolicionistas entraram em contraste, principalmente em relação ao abolicionismo Quaker, que se dizia pacifista e repudiava a utilização de força naval por parte do Ministério de Relações Exteriores da Inglaterra. No entanto, isso não significa que o abolicionismo Quaker era baseado em preceitos exclusivamente religiosos e humanitários. Apesar do humanitarismo ter sido uma das grandes propagandas da abolição da escravidão, os Quakers levavam em conta também fatores econômicos, como, por exemplo, a competição na produção mundial de açúcar. E, além disso, na Inglaterra do século XIX, o trabalho passou a ser visto como uma das bases estruturantes da sociedade moderna e do progresso humano. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o cenário político e o da escravidão não foram menos agitados. As primeiras décadas do Segundo Reinado, por vezes, foram retratadas como um período homogêneo, sem grandes disputas, em que vigorava uma cortina de silêncio sobre os debates acerca da escravidão. Essa cortina de silêncio teria sido mantida até por volta das décadas de 1860 e 1870. No entanto, a leitura da bibliografia especializada e o contato com os documentos da época nos mostram um caminho diferente. O período de 1840 e 1850 ficou marcado pela consolidação de dois projetos políticos diferentes, o liberal e o conservador, que abordavam de maneiras distintas o tema da escravidão de africanos. Nesse ponto, a imprensa foi local privilegiado de debate, e os argumentos contrários à escravidão e também defensores dela apareceram estampados nos jornais. O abolicionismo Quaker entra na questão ao investigarmos a presença de argumentos de membros da Sociedade dos Amigos na imprensa brasileira. Como já mencionado, um dos objetivos dos Quakers era de estabelecer contato com movimentos pró-emancipação em países escravistas. A análise das fontes mostram que tanto os críticos quanto os defensores da escravidão no Brasil, em especial na corte, estavam cientes do abolicionismo e da filantropia Quaker, o que nos proporciona uma face diferente do ativismo pró-abolição inglês, que ia além das pressões navais e diplomáticas. Assim, os documentos utilizados são da imprensa periódica, em especial o Jornal do Comércio, o Grito Nacional, o Filantropo e o Correio Mercantil, na imprensa do Rio de Janeiro, e o Anti-Slavery Reporter, jornal oficial da British and Foreign Anti-Slavery Society, em Londres. Para saber mais sobre o nosso grupo, nos sigam no Instagram e acessem nosso site pelo link da bio.